CBN, seu direito. Todas as sextas-feiras a gente tem o quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN com o Dr. Marcelo Pellegrini, especialista em Direito Público e Eleitoral. Dr. Marcelo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Boa tarde. Prazer falar com você novamente. Prazer todo nosso. E toda semana tem um fato novo pra gente comentar, né? Quer dizer, um deles já está lá nos Estados Unidos faz tempo, mas o mandato ou a licença do deputado Eduardo Bolsonaro venceu. Ou seja, ele teria que ser reconduzido ao cargo, certo? Como ele não está presente, tudo bem que a Câmara está em recesso agora, ele corre o risco de perder o mandato? Então vamos lá, Guarizo. Primeira questão aí que é importante é o seguinte: ele estava em licença parlamentar e não tinha uma medida acauteladora. Então a saída dele do país foi correta do ponto de vista da legalidade. O problema é que você não pode renovar as licenças, ela é só por um período de 120 dias. E nesse momento nós estamos no recesso parlamentar. Então ele voltou a ser parlamentar nessa segunda, quando esgotou o prazo de 120 dias, e em tese ele tem que retornar para os trabalhos do Congresso a partir de agosto. Se ele não retornar, ele corre o risco de perder o mandato pelo número de faltas, que é um fundamento do regimento interno que nada tem a ver com as questões da justiça, pelo menos por hora. Bom, e no caso, o que ele está atuando lá não tem absolutamente nada em relação com a atividade parlamentar dele, né? Por exemplo, ele tem discutido com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem tentado negociar, mas a parte que ele está fazendo lá é totalmente particular, não tem nada de institucional nisso. Ele não pode alegar que ele está trabalhando lá como deputado. Negativo, ele está off mandato. Ele mesmo pediu a licença, ele mesmo está nos Estados Unidos, e ele responde civilmente pelos atos dele, sem a proteção parlamentar nesse período de 120 dias. Bom, e hoje, né, a gente acabou de ouvir no Repórter CBN, o senador Marcos Duval, que está no exercício do mandato, ele tinha uma proibição por parte do STF de deixar o país, né, por causa da investigação dos atos golpistas, mas ele foi lá para Manaus, pegou um passaporte diplomático e viajou para os Estados Unidos, tanto que a gente ouviu agora há pouco no Repórter CBN que ele já fez um vídeo lá de Orlando, nos Estados Unidos. Ele descumpriu uma medida judicial. Ele tem imunidade parlamentar para escapar de uma cassação? Pode ocorrer um processo de cassação, apenas uma punição disciplinar? O que pode acontecer com esse senador que desobedeceu uma ordem do judiciário? Pois é, Guarizo, o caso dele é muito mais grave, né? Primeiro, ele não estava em licença, ele já tinha uma medida acauteladora, o passaporte dele tinha sido recolhido, o passaporte comum. Todo parlamentar, seja deputado ou senador, tem direito ao passaporte diplomático, e ele utilizou do passaporte diplomático para se evadir do país. O argumento dele, eu informei a justiça, ele é falso, porque ele fez uma petição pedindo ordem, mas essa ordem foi negada. Então ele não poderia se ausentar do país, já que é o judiciário que autoriza ou não que saia do país quando tem função acauteladora. Ele está sujeito tanto a medidas dentro do próprio Senado, como medidas dentro do Supremo Tribunal Federal, contrárias à pessoa dele. Diferentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não está usando tornozeleira, né? Isso acaba sendo atenuante ou não? Não, e cada caso é um caso, cada caso tem as suas medidas acauteladoras, né? Nós tivemos aí um mês atrás o caso de uma outra deputada, que até a gente debateu aqui, que saiu do país e não tinha medida acauteladora nenhuma. No caso dela, nenhuma. No caso do senador, tinham algumas, e no caso do ex-presidente tem mais. Mas o fato é que você não pode descumprir, você não pode comparar. Ele não tinha obrigação de tornozeleira, tinha obrigação de não deixar do país sem tornozeleira. Então ele descumpriu uma medida cauteladora. Não é a questão de ter ou não ter a tornozeleira que poderia justificar maior ou menor reprimenda.
Doutor, boa tarde. E o senhor até citou que, no caso, o Marcos Duval, ele usou o passaporte diplomático, né, para deixar o país. E aí, nesse caso, a gente pode dizer que teve alguma espécie de falha na fiscalização pelo fato dele ter conseguido sair. E para quem cabe, né, essa fiscalização aí para retenção de passaporte diplomático em casos como esses? De quem que é essa responsabilidade? Pois é, Tayla. Todo parlamentar tem o passaporte diplomático, além do passaporte comum. Uhum. No caso do senador, o passaporte comum tinha sido retido. Por algum motivo, que eu desconheço, né? Não vi ainda notícia nem decisões nesse sentido, o passaporte diplomático não foi recolhido. E ele, em tese, sai do país com o passaporte válido. Então, aí você pode ter tido ou uma falha do cumprimento da decisão, ou uma decisão que não foi na inteireza, ou foi numa utilização de forma, digamos assim, com o intuito de ludibriar a restrição. Não dá para a gente ter certeza ainda qual foi a hipótese do caso dele. O fato é, o passaporte diplomático estava válido, ele diz isso, e ele informa o Supremo que vai sair, mas ele não tem autorização para sair. A autorização para sair tinha que ser prévia à saída, seja com o diplomático, seja sem o diplomático. Até nesse caso, né, desculpe, lá, Guarizo, mas o que eu ia perguntar ainda em relação ao passaporte diplomático, né, como ele não tinha autorização para sair, né, doutor, e acabou utilizando, isso pode configurar de alguma forma também abuso, né, de uma prerrogativa que ele tinha ali parlamentar por ter o passaporte diplomático, mas não poder sair do país? Eu acho que é muito mais um descumprimento, uma decisão do Supremo, do que abuso de uma capacidade parlamentar. Quando a pessoa ocupou o cargo, citando ex-presidente, é lógico que o ex-presidente não pode sair por causa das medidas cautelares, mas quem ocupou a presidência da República tem direito também ao passaporte diplomático, doutor Marcelo, ou é obrigado a se desfazer dele quando sai do cargo? Todos os parlamentares têm o passaporte diplomático enquanto da vigência do mandato. Essa é a regra. Existem algumas hipóteses. Eu perguntei de ex-presidente da República. Então, ex-presidente tem a prerrogativa de sempre tê-lo, né? Mas aí, no caso, como tem a proibição, mesmo que esteja nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele obviamente não pode sair. Ele tem uma outra cautelar de não se evadir do país, né? Que independente aí do tipo de passaporte que ele contenha. E todos os ex-presidentes é uma regra um pouco diferente dos parlamentares, mas a consequência jurídica é a mesma, né? Você descumpriu ou não descumpriu uma decisão judicial do nosso país. Bom, a gente está tirando essas dúvidas, mas agora passando para o próximo passo. A perda de mandato, quando um deputado ou senador infringe a lei, ela é automática? Ela tem que passar por votação? Qual é o rito agora? Pois é, Aris, a Constituição ela define algumas hipóteses de suspensão do mandato, algumas hipóteses de perda do mandato e algumas hipóteses de cassação do mandato. São, do ponto de vista jurídico, a mesma consequência, mas naturezas jurídicas distintas. Aquele que pode perder o mandato por uma cassação pode ser tanto pelo judiciário, as ações de inelegibilidades, quanto pelo próprio Congresso nas cassações dos plenários. Embora a ação penal transitada em julgado já automaticamente gere a perda do mandato. No caso do deputado que não tem condenação, está fora do país, o que pode ser contra ele é a perda do cargo pela falta injustificada pelo período muito longínquo, que me parece que são 1/3 das sessões plenárias que vão acontecer. No caso de condenados, a própria condenação já tem esse efeito. E no caso daqueles que estão sendo julgados, mas têm a presunção de inocência, depende da manifestação do plenário de cada caso legislativo. Agora, para completar, a presunção de inocência, ela deixa de existir quando tem algum tipo de medida cautelar? Não, presunção de inocência é um princípio lá do artigo 5º, o Supremo já divergiu, né, nos últimos anos sobre esse entendimento, mas o que vigora hoje é que todo mundo tem a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso se aplica ao processo penal. Isso não quer dizer que no curso do processo penal ou no curso de alguma investigação não tem algumas medidas acauteladoras. Por exemplo, não poder se comunicar pelas redes sociais,
não deixar o país, passaporte ficar retido, entre outras. Tá tudo muito bem explicado. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, participando mais uma vez e já esperando o próximo tema da semana que vem, porque vai acontecer alguma coisa nova pra gente conversar, viu, doutor Marcelo? Toda semana é muito rica em decisões, né, e fatos, né? E nós estamos aqui para falar deles e tentar trazer um pouco para o nosso ouvinte, né, a dificuldade jurídica para o entendimento comum. Muito obrigado pela participação, bom fim de semana. Eu que agradeço a você, um grande abraço, Thalia, um bom final de semana a todos. Um abraço, doutor, muito obrigada, bom final de semana também. Agora, 3h28, a gente vai para um rápido intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. A gente faz escolhas